Nesse vídeo eu vou mostrar o uso da ferramenta pregas para a criação de um molde com franzido para colocar nessa saia aqui como estrutura, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é copiar esse molde, vou criar uma paralela, já que a minha barra aqui é reta, com 1 milímetro de distância. Se a minha paralela não fosse, se a minha barra não fosse reta, eu teria que criar uma reta, tá? Porque a ferramenta de pregas vai necessitar da criação de uma reta. Eu vou pegar a ferramenta de pregas e calcular. Essa saia tem 40 centímetros de altura e eu quero ter 80 centímetros de tecido para o franzido. Então, ela terá que ficar com 1,20. Eu decidi que eu vou pôr 10 pregas com a distância de 4,1 entre elas, né? Que 40 dividido por 10, 4. A largura seria a profundidade da minha prega. Eu coloquei 4, porque 4 mais 4, 8, vezes 10 pregas, eu consigo 80 centímetros de tecido, que daria o meu molde com 1,20 de altura. Como eu vou usar a ferramenta de pregas somente para criar franzido, eu não vou colocar a opção, a marcação de pique nesse molde, tá bom? Feito isso, eu tenho que definir se é simples à esquerda e simples à direita, porque se eu colocar simples à direita, eu tenho que virar o meu molde de cabeça para baixo, senão o sistema não consegue calcular isso, tá bom? Então, muitas vezes, utilizando a ferramenta de pregas, a gente tem que fazer essa manipulação de virar o molde de cabeça para baixo, né? Ou se a gente estiver trabalhando ele na horizontal, com a parte da barra invertida para que a ferramenta funcione. Aqui já está definido simples à esquerda. Eu vou clicar no molde, indicar a minha reta e confirmar. E aí tá meu molde criado. Na outra, que é a lateral, feito a mesma coisa. Perceba que se eu colocar o mouse para baixo da minha linha, ele aparece uma seta só e ele não vai ser feito as pregas. Quando eu coloco para cima, ele me permite visualizar as 10 pregas, coloca setinhas no sentido, mas essas setas não ficam a finalizar o procedimento, tá bem? Confirmo e tá criado o meu outro molde. Depois de feito isso, eu vou suavizar essas linhas aqui com a ferramenta lá dentro de manipulação, definir curva. Eu vou colocar 9 pontos, vou clicar no molde, indicar o ponto lá da cintura, indicar o ponto da barra e confirmar. Então, ele suaviza aqueles pontos. E quando eu franzir essa parte do tecido, ela vai encaixar perfeitamente na estrutura que vai abrigar esse molde aqui, tá? Faço a mesma coisa com a outra costura. Faço a mesma coisa na outra parte do meu molde costa. Lembrando que nessa parte que deu o dente, eu vou primeiro colocar a medida de 2, sempre usando essa ferramenta de definir curva no sentido horário do molde. Acabei com o dente e agora sim eu coloco a medida de 9. Indique o molde lá na minha barra, lá na minha cintura e confirmo. Tá pronto o meu molde. Percebam que as proporções dos piques, né, que marcaria o meio da costa e o pique aqui para encaixe, né, das duas partes da minha costa, ele segue na proporção que eu coloquei o franzido, tá bem? Posso apagar a minha linha lá e tá pronto a minha estrutura onde vai encaixar as partes franzidas. E aí é só eu renomear essas partes, meio costas 2 vezes, tecido casando. Lembrando que eu tenho que mudar o tecido aqui também. Então, aqui é lateral, tecido,
Casando, dou ok. E tá pronto o meu molde franzido a partir da minha base de uma saia. Muito obrigada e até o próximo vídeo.